Fala galera, aqui é o professor Juliano, sou coordenador da área de Física do curso Simplifica e hoje a gente vai resolver a prova da Unicamp 2021, primeiro dia, primeira fase. Essa é uma prova de conhecimentos gerais para as áreas de exatas e tecnológicas, humanas e artes. Mas antes, quero que você inscreva-se no canal para mais conteúdos de qualidade, ajude nosso canal a crescer e também, se gostou do vídeo, dê um like. Vá até o nosso Instagram, Curso Simplifica Exatas, e faça parte da nossa comunidade. Chega de prosa, roda a vinheta, vamos começar! E aí galera, hoje a gente vai resolver os exercícios da prova de Física da Unicamp, primeira fase. É uma prova de conhecimentos gerais que foi dividida em dois dias. No primeiro dia, a prova de primeira fase foi para os cursos de exatas e tecnológicas e humanas e artes. E o segundo dia, da primeira fase também, foi específico para a galera da área de biológicas. Então, hoje a gente vai resolver a prova do primeiro dia e depois a gente vai resolver a prova do segundo dia também. A prova de referência que eu peguei aqui para vocês depois pesquisarem e estudarem o enunciado naquele documento fornecido pela Unicamp foi a prova EG. Então, essa aqui vai ser a minha referência. E a gente vai começar pela questão número 33 da prova EG, que é a primeira questão de física, que diz o seguinte: ao passar pelo sensor magnético, a velocidade de um ponto de uma fita cassete é de 0,045 metros por segundo. Depois de passar pelo sensor, a fita é enrolada em uma bobina circular de diâmetro 6 centímetros. Em quanto tempo a bobina completa uma volta? Então, quer dizer, vamos anotar os dados que ele me forneceu. Lembra daquele protocolo que eu passo para vocês sempre? Tem que ler a questão atentamente, anotar os dados, fazer um desenhinho, definir uma equação, resolver e analisar a resposta. Então, se você fizer isso, a chance de sucesso vai ser muito grande. Então, a velocidade que ele me deu da fita é 0,045 metros por segundo. O diâmetro do disco, né, que vai enrolar a fita, é de 6 centímetros. E o que ele está pedindo é o tempo que vai demorar para essa fita dar uma volta. Ele quer o ΔT. Então, percebe o que ele forneceu para você? Então, aqui eu tenho a rodinha onde a fita ela vai ser enrolada e o diâmetro é exatamente a distância correspondente a um ponto até um outro ponto dessa bobininha. Ele quer o tempo que essa fita dá uma volta. E para dar uma volta, galera, o deslocamento dessa fita vai ser o comprimento da circunferência. Então, um pontinho da fita vai sair daqui de cima, vai girar, vai dar uma volta completa, percorrendo um comprimento da circunferência. Como é que eu acho o comprimento da circunferência? 2πr. Ah, mas ele não me deu o raio, professor, ele deu o diâmetro. Sim, gente, mas a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro, sim ou não? Então, vão ser 3 centímetros. Obviamente, a velocidade está em metros por segundo. E eu vou transformar isso aqui para metros. Como é que eu transformo centímetros para metros? Tenho que dividir por 100. Então, vai ficar 0,03 metros. Então, esses são os dados fornecidos. Já sei que o deslocamento da fita vai ser de 2πr. A velocidade foi dada. E aquilo que relaciona a velocidade, o deslocamento e o tempo é a equaçãozinha da velocidade média. Diz que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, para eu encontrar o tempo, vou passar o ΔT multiplicando e a velocidade dividindo. E a gente vai conseguir um ΔT igual a ΔS sobre a velocidade. E aí eu substituo os valores, né? Para ΔS vai ser 2πr. 2 vezes o π, eu vou fazer aproximadamente 3, multiplicado pelo r, que é 0,03,
dividido pela velocidade, que é 0,045. Então, o ΔT, fazendo essa continha aqui, ó, vai ficar 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 0,3 dá 0,18. Tudo isso dividido por 0,045. Gente, é muito fácil fazer essa continha. E o valor dela vai ser de 4 segundos. Então, quer dizer, a fitinha, ela dá uma volta em 4 segundos. E a alternativa correta para essa questão vai ser a alternativa C. Então, vamos para a próxima questão. Questão número 2. Essa questão número 2, ela envolve uma grandeza física chamada de momento de uma força, tá? Que ele descreve aí no enunciado. Veja como é. Questão número 34. A figura abaixo mostra o braço de um toca-fita de vinil. Nela estão indicados nos seus respectivos pontos de atuação as seguintes forças. Força-peso do braço. Tá aqui, galera, ó. Tá aqui, ó. A força-peso do braço. O peso do contrapeso. Tá aqui, ó. A força normal aplicada pelo apoio em cima daquela superfície, né? Aplicada pelo suporte no braço. Para que o braço fique em equilíbrio, é necessário que a soma dos torques seja igual a zero. E aqui, ó, ele já dá a dica para a resolução desse exercício. A soma dos torques tem que ser igual a zero. Então, pré-requisito para você resolver essa questão. Você tem que saber que o torque, ou também chamado de momento de uma força, é igual a força multiplicado pelo braço. Já já eu vou falar o que é esse braço aqui. No caso do braço da figura, o módulo do torque de cada força em relação ao ponto O é igual ao produto do módulo da força pela distância de aplicação da força até o ponto O. Ou seja, ele falou que o momento nada mais é do que a força aplicada multiplicado pelo braço. E o braço seria a menor distância entre a linha de ação da força até aquele ponto de referência que ele chamou de O. Então, esse aqui seria o braço da agulha, né? O braço dessa partezinha aqui que eu vou chamar de BB. Do outro lado, a distância da linha de ação da força, e lembra que o peso age, a força-peso, né, que é a força gravitacional, ela age na vertical. Então, a distância da linha de ação da força até o ponto de referência, nesse outro caso aqui, ele chamou de D, que seria o braço do peso, ó, braço do peso em C. Aí ele continua a leitura e diz o seguinte: adote o torque positivo para as forças que tendem a acelerar o braço no sentido horário. Ou seja, se esse sentido aqui for positivo, quem está contribuindo para esse sentido positivo é o PC. E quem vai contra esse sentido positivo é o PB. Aí ele continua e fala assim, olha, o módulo de PC é 1,5, o módulo de PB é 0,3 e o módulo da normal é 1,8. Qual deve ser a distância D do contrapeso ao ponto O para que o braço fique em equilíbrio? Gente, vamos anotar os valores que ele me deu aqui, ó. O peso do braço. O peso do contrapeso é 1,5. E a normal vale 1,8. 1,8 newtons. Esse N na frente do 0,3, do 1,5 e do 1,8 é a unidade de medida de força no sistema internacional. E ele me dá também o braço daquele bracinho que está segurando a agulha, que vai ser igual a 12 centímetros. E está pedindo qual é o valor de D, que seria o outro braço, né? Seria o braço do contrapeso.
qual é o valor do braço do contrapeso. É isso que ele quer. Eu vou colocar o desenho aqui, só para você entender o que está acontecendo. Ó, aqui eu tenho a agulha do toca-disco. Aqui eu tenho, do outro lado, ó, o contrapeso. E aqui eu tenho um ponto de apoio. Nesse ponto de apoio está aplicada a normal. Ah, como é que o senhor sabe, professor? Porque ele deu no desenho, gente. Aqui está o peso daquela barra. Ele chamou de PB. E aqui está o peso do contrapeso. No enunciado, ele fala assim, ó, que para o sistema estar em equilíbrio, o momento do peso da barra somado com o momento do contrapeso tem que ser igual a zero. Ele falou isso. Ele passou para você essa informação no enunciado. Então, se a gente colocar o sentido positivo para cá, o momento do peso da barra vai ser negativo. Então, vai ficar assim, ó, menos o peso da barra multiplicado pelo braço da barra, mais o peso do contrapeso vezes o braço do contrapeso, somou tudo, dá quanto? Dá zero. Então, vamos substituir os valores aqui, vai ficar assim, ó, 0,3 vezes 12, mais 1,5 vezes D, que é o que ele está pedindo. 0,3 vezes 12, isso aqui, ó, vai dar menos 3,6. Que se eu mandar para o outro lado da igualdade, operação inversa, inverte o sinal. Então, fica 1,5D igual a 3,6. Significa que D é 3,6 dividido por 1,5. E de acordo com as minhas contas aqui, isso vai dar 2,4 centímetros. Esse é o braço do contrapeso. Essa distância aqui, ó. 2,4 centímetros. E isso, pessoal, corresponde à alternativa B correta. Bola para frente, gente. Vamos para a questão número 3. Questão número 3 dessa sequência, mas a questão número 35 da prova diz o seguinte: a força normal aplicada pela agulha de toca-disco sobre o disco tem módulo igual a 2 vezes 10 a menos 2 newtons. O que é isso, professor? É assim, gente, eu tenho o suporte da agulha, né, que vai ficar em cima do toca-disco, eu tenho aquele bracinho dessa questão que a gente acabou de fazer, o contrapeso, e aqui a gente tem um apoio, ó. Quando a agulha ela está apoiada no disco, então tem um disco girando aqui, essa agulha vai fazer a leitura do que está no disco, né, da trilha que está no disco, ela vai estar apoiada no disco, empurrando o disco para baixo. Então, se ela está empurrando o disco para baixo, o disco reage e aplica uma normal para cima. Essa normal aqui, ele disse que vale 2 vezes 10 a menos 2 newtons. Aí continua e fala assim: a área de contato entre a agulha e o disco é igual a 1,6 vezes 10 a menos 3, atenção, milímetros quadrados. A gente vai ter que fazer essa transformação. Qual é a pressão exercida pela agulha sobre o disco? Bom, então como é que vai ser, né? Vamos anotar os dados. A normal, ela tem módulo igual a 2 vezes 10 a menos 2 newtons. E a área de contato da agulha vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 3 milímetros quadrados. E o que ele pede nesse exercício? A pressão. E como é que a gente vai encontrar a pressão se a gente tem a força e a área de aplicação? A gente tem a formulinha que relaciona a pressão com a área de aplicação, é que a pressão é força sobre área.
Só que ele me deu milímetros quadrados aqui, que não é a unidade do sistema internacional. Eu vou ter que transformar para metros quadrados, que é a unidade do sistema internacional. Ai, professor, eu não sei transformar. Então, olha para a tela que eu vou te ensinar. Se eu te souber a relação de comprimento, 1 milímetro sendo 10 a menos 3 metros, se eu quiser encontrar a relação quadrada, ou seja, a relação de área, é só elevar os dois lados ao quadrado, galera. Então, isso aqui vai dar 1 milímetro quadrado igual a 10 a menos 6 metros quadrados. Lembrando, quando eu tenho um expoente e eu elevo a outro expoente, eu tenho que fazer a multiplicação quando eu tenho parênteses. Então, vai ficar menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, essa areazinha ali, a área que ele me forneceu, de 1,6 vezes 10 a menos 3 milímetros quadrados, no lugar do milímetro quadrado, eu vou colocar 10 a menos 6 metros quadrados. E aí eu vou ter uma multiplicação de potência de mesma base, tá ligado? 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Menos 3 com menos 6, menos 9 metros quadrados. Aí eu já estou prontinho para resolver esse exercício. Como é que resolve, professor? Substitui a força. Qual é o valor da força? 2 vezes 10 a menos 2. Sobre 1,6 vezes 10 a menos 9. E se a gente dividir 2 por 1,6, isso vai dar 1,25. E a divisão de potência de mesma base, eu mantenho a base, subtraio os expoentes, e aí você tem que tomar cuidado, né? Porque eu vou subtrair, ó, menos 2, menos 9. Menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai ficar menos 2 mais 9. Dá quanto, galera? 7. Então, isso aqui vai ficar 1,25 vezes 10 a sétima. Ô, professor, mas não tem esse resultado. Sabe por quê, galera? Porque no sistema internacional, a pressão é medida em Pascal. E aqui na resposta, nas alternativas, ele coloca tudo em ATM. Então, eu vou ter que fazer a transformação de pascals para ATM. E ele te deu essa transformação. Ó. Pascal, galera, é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, tá bom? Ele te deu essa transformação. Ele falou assim, olha, você pode usar que 1 ATM corresponde a 10 a quinta pascals. Então, como é que eu vou escrever aquele número aqui? Ó? Vê se você entende o que eu vou fazer. Eu vou separar o 10 a sétima em 10 ao quadrado vezes 10 à quinta. Posso fazer isso? Sim, porque se eu multiplicar e manter a base, somar os expoentes, eu chego em 10 à sétima. E qual é a vantagem de fazer isso, professor? Essa separação. É que daí eu vou ficar com a resposta em 1,25 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 à quinta, pascals. E isso aqui, ó, é o ATM. Então, a pressão será igual a 1,25 vezes 10 ao quadrado ATMs. E essa aqui é a alternativa D. 1,25 vezes 10 ao quadrado ATM. Alternativa D correta. Show de bola! Vamos para a questão número 36, galera. Que a gente continua com um disco de vinil, tá ligado? Veja só o que ele fala. Ó. Questão número 36. A força de atrito cinético entre a agulha e o disco de vinil tem módulo igual a 8 vezes 10 a menos 3 newtons, sendo o módulo da força normal, agora, ó, 2 vezes 10 a menos 2 newtons. É o mesmo valor anterior. Qual vai ser o coeficiente de atrito cinético, μc, entre a agulha e o disco? A gente tem μc, isso aqui é uma letra grega que corresponde ao coeficiente de atrito cinético. Quando o corpo está em movimento, ele vai ter uma força
contrária à tendência de escorregamento dele, e essa força contrária à tendência de escorregamento está associada à rugosidade, né? Então, quando um corpo está em cima da superfície de outro, ó, isso aqui vamos supor que é a superfície do disco, isso aqui seria a superfície da agulha, ó. Muitas vezes, a superfície da agulha, ela encaixa com a superfície do disco. E o coeficiente de atrito, ele está associado a essas rugosidades aqui que existe, tanto no disco quanto na agulha. Como é que eu faço para resolver esse exercício? Bora lá. Vamos anotar os dados aqui. Ele falou para mim que a força de atrito cinético vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 3 newtons. A normal, que é a força de contato com a superfície, vai ser 2 vezes 10 a menos 2 newtons. E pediu qual é o... Opa, parece que ficou igual aqui. Deixa eu mudar isso aqui, peraí. Newtons. E o coeficiente de atrito cinético é o que ele pediu nesse exercício, né? O μc é o que eu vou ter que achar. É o que eu falei para vocês. Eu preciso escolher uma equação para desenvolver o exercício. E aqui ele deixou muito bem claro. Se ele quer o coeficiente de atrito, eu vou ter que usar a formulinha da força de atrito cinético, que é o μc vezes a normal. Professor, e se eu não soubesse essa equação? Infelizmente, você não resolveria o exercício, tá bom? Então, a força de atrito cinético vai ser 8 vezes 10 a menos 3. O coeficiente de atrito cinético é o que ele pediu, vezes 2 vezes 10 a menos 2. Então, eu vou passar esse 2 vezes 10 a menos 2 dividindo. Então, o coeficiente de atrito vai ficar 8 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Então, se eu fizer essa divisão aqui, vai ficar 8 dividido por 2 dá 4. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a menos 1, que é exatamente 0,4. E aí você assinala a alternativa C correta. 0,4, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1. Muito bom, pessoal. Então, vamos para a próxima questão. Da nossa sequência agora, a gente vai para a quinta questão da sequência, a questão número 37 da prova EG, que diz o seguinte: em fevereiro de 2020, a estação meteorológica Key West, na Flórida, Estados Unidos, registrou uma revoada de pássaros migrantes que se assemelhava a uma grande tempestade. Considere uma nuvem de pássaro de forma cilíndrica, e aqui ele já te passa a dica, hein? Ó, forma cilíndrica, de raio 145 mil metros, altura de 100 metros. E densidade de pássaros correspondente a 6 vezes 10 a menos 7 pássaros para cada metro cúbico. Supõe ainda que cada pássaro tem uma massa de 0,5 quilogramas e que a velocidade deles é de 20 metros por segundo, todos voando na mesma direção e no mesmo sentido. Assim, a energia cinética da revoada de pássaros é... Gente, como é que eu acho a energia cinética mesmo? mv² sobre 2. Então, se eu quero a energia cinética da nuvem inteira, eu tenho que ter a massa de todos os pássaros e a velocidade ele me forneceu. Então, o objetivo nosso vai ser encontrar a massa de todos os pássaros. Professor, como é que eu faço isso? Bom, primeiro vamos anotar os dados, né, gente? Ele falou que o raio R0 igual a 145 mil metros, que a altura daquele cilindro de pássaros é de 100 metros, e que a densidade de pássaros é de 6 vezes 10
a menos 7 pássaros por metro cúbico. E que a massa de cada um dos pássaros é meio quilograma. Passou também a velocidade inicial, ou a velocidade, já que ela é constante, de 20 metros por segundo, e pediu qual é o valor da energia cinética. Então, vamos desenhar o cilindrão aqui, ó. O cilindrão, ele vai ficar assim, ó. Um cilindro de pássaros que tem um raio R0 e uma altura H. Como é que eu faço para encontrar o volume desse cilindrão? Professor, por que o senhor quer o volume? Porque ele falou para mim que são 6 vezes 10 a menos 7 pássaros para cada metro cúbico. Então, se eu souber o volume total, quantos metros cúbicos tem esse cilindro total, eu faço uma regrinha de 3 e vou encontrar quantos pássaros tem nessa nuvem. E aí, baseado em quantos pássaros tem, eu tenho a massa de cada um, eu acho a massa total dos pássaros. Então, para eu achar o volume do cilindro, eu faço a área da base vezes a altura. E como é que é a área da base aqui, galera? Como é que eu acho a área da base desse cilindro? É um círculo, cara. Então, vai ficar π R0, que é o raio, ao quadrado. Então, para eu achar esse volume, eu vou fazer assim, ó. π R0 ao quadrado vezes a altura. Para simplificar, a gente vai usar o π como 3. O raio, eu vou colocar em potência de 10, em notação científica, 1,45 vezes 10. Ó, a virgulinha eu vou colocar aqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casinhas depois da vírgula, ao quadrado, vezes a altura que dá 100. E 100 é o famoso 10 ao quadrado. Coloquei tudo em notação científica. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes... Gente, tem 1,45 vezes 10 à quinta, vai ter que ser elevado ao quadrado. Então, 1,45 ao quadrado, já fiz essa continha, vai dar aproximadamente 2,1. 10 à quinta ao quadrado dá 10 à décima, vezes o 10 ao quadrado. E aí eu multiplico, né, gente? Tem 3 vezes 2,1, 6,3. 10 à décima vezes 10 ao quadrado dá 10 a 12 metros cúbicos. Então, é com esse volume aqui que eu vou fazer a regrinha de 3. Então, a regrinha de 3 vai ficar assim, ó. Eu tenho 6 vezes 10 a menos 7 pássaros para cada 1 metro cúbico. Ô, professor, mas e se eu tiver 6,3 vezes 10 a 12 metros cúbicos? Aí a quantidade de pássaros vai ser x. Multiplicando em cruzes, o x vai ficar 6 vezes 10 a menos 7, vezes 6,3 vezes 10 a 12. Fazendo essa continha, vai ficar 6 vezes 6,3, então vai ficar 6 vezes 3, 18, vai 1, 36, 37,8. Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, soma os expoentes, isso vai dar 5. Menos 7 com mais 12, vai dar 5 pássaros. Só que o cara falou que cada passarinho tem meio quilograma. Então, eu vou multiplicar isso aqui por meio para encontrar a massa total dos pássaros. A massa que eu vou usar na equação vai ser 0,5 vezes 37,8 vezes 10 à quinta. E se não me falha as continhas, isso vai dar aproximadamente 18,9 vezes 10 à quinta quilogramas. Então, a gente fez tudo isso, todas essas contas, para determinar a massa total de pássaros
Para agora, a gente resolver o exercício, calculando a energia cinética que ele pediu, que nada mais é do que mv² sobre 2. Com a massa total, 18,9 vezes 10 à quinta. A velocidade, galera, dá 20 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Né? Então, vai ficar assim, ó, 18,9 vezes 10 à quinta. E aí eu vou ter, ó, 20 ao quadrado dá quanto? 400. Dividido por 2, 200. Então, isso aqui vai dar 3.780 vezes 10 à quinta joules. Só que ele deixou a continha assim? Não, colocou em notação científica. Então, eu vou ter que colocar a virgulinha aqui, ó. E quando eu colocar a virgulinha aqui, ela vai ficar 3,78 vezes 10, atenção, ó, quantas casas eu desci, ó? 1, 2, 3. Então, eu tenho que subir 3 casas, 5 mais 3 dá 8 joules. Na resposta, o valor está aproximado, portanto, a energia cinética vai ficar 3,8 vezes 10 à oitava joules para essa nuvem gigantesca que corresponde à alternativa A correta. Alternativa A. Bola para frente. Vamos resolver a próxima questão. E essa próxima questão é a questão número 6 da nossa sequência, mas a questão número 38 da prova EG. Unicamp, primeira fase, primeiro dia, galera. Um microchip de massa M, 2 vezes 10 a menos 6 gramas, é composto majoritariamente de silício. Durante 1 minuto de funcionamento, o circuito elétrico do dispositivo dissipa na forma térmica uma quantidade de calor igual a 0,96, atenção, milijoules. Considere que o calor específico do silício é 800 joule por quilogramas vezes graus Celsius. E cuidado que quando ele dá a unidade de medida do calor específico, significa que você vai ter que orientar as unidades de medida da resolução do exercício por ela. Caso não houvesse nenhum mecanismo de escoamento de calor para fora dos dispositivos, enquanto sua temperatura aumentaria após esse tempo de funcionamento. Então, vamos lá anotar os dados para a resolução do exercício. A massa vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6 gramas. A quantidade de calor fornecido vai ficar 0,96 milijoules. E o calor específico, ele vai ser igual a 800 joules por quilograma vezes graus Celsius. Então, o calor específico, ele sempre vai ser a referência da unidade de medida. A massa que ele te deu está em quilogramas? Não, está em gramas, vou ter que transformar. A quantidade de calor está em joules? Não, está em milijoules, vou ter que transformar. E a temperatura vai sair em graus Celsius, e é isso que ele pediu. Vamos transformar primeiro a massa, então. 2 vezes 10 a menos 6 vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Isso vai dar quanto a gente tem? Mantém a base, somos expoentes, 2 vezes 10 a menos 9 quilogramas. Show de bola! Milijoules, galera, o mili vale 10 a menos 3. Então, colocando tudo em notação científica, ó, vai ficar 96 vezes 10 a menos 2, vezes o mili, que é 10 a menos 3. Então, isso aqui vai dar 96 vezes 10 a menos 5 joules. Então, você tem que prestar atenção nessa prova da Unicamp, especialmente por causa das transformações de unidade de medida. Firmeza? Qual é a formulinha que relaciona esses valores? Que macete? Q igual a MC, delta T.
Qual é a quantidade de calor que ele forneceu? Ó, tá aqui, ó. Vai ficar 96 vezes 10 a menos 5 joules. Qual é a massa? 2 vezes 10 a menos 9 quilogramas. Calor específico, 800, que a gente também vai colocar em notação científica, 8 vezes 10 ao quadrado, e aqui a variação de temperatura. Se fizer essa continha aqui, variação de temperatura vai ficar em 96 vezes 10 a menos 5, e eu vou multiplicar esses dois e passar dividindo. Vai ficar 16 vezes 10 a menos 7. Todo mundo comigo? Então, faz essa continha aí, meu irmão. 96 dividido por 16 dá 6. 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 7. Mantém a base, subtrai os expoentes. Dá 10 ao quadrado, então vai ficar variação de temperatura em 6 vezes 10 ao quadrado, graus Celsius. Que corresponde à alternativa C correta. 6 vezes 10 ao quadrado, graus Celsius. Bola para frente, vamos resolver a próxima questão. E a próxima questão, uma questão de eletricidade. Eletrodinâmica na parada. É a nossa questão número 7. Questão número 39 da prova EG. Primeira fase, primeiro dia. Diz o seguinte: a diferença de potencial U é proporcional à corrente elétrica I em um trecho do circuito elétrico resistivo, com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente no trecho do circuito. Além disso, no caso dos resistores dispostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências individuais. Você viu só aqui que ele vai falando? Ele te dá algumas dicas da resolução. A corrente elétrica IB no trecho P do circuito abaixo é 3 vezes maior que a corrente elétrica do trecho A, e escreve assim, ó, IB sobre IA é igual a 3. Ou seja, se você passar a corrente IA multiplicando, a corrente no trecho B vai ser 3 vezes a corrente no trecho A. Firmeza? Aí ele pergunta assim, olha, quanto que vale a resistência B2? O que seria essa resistência B2? É a segunda resistência desse trecho de baixo, né? Esse trecho de baixo, ele chamou de trecho B. Espera só um instantinho. E aí a gente tem o trechinho aí, ó. Puxei ele para cá para a gente poder fazer a resolução. A gente tem esse resistor que está aqui em cima, resistor de resistência 24 ohms. Embaixo, eu tenho dois resistores em paralelo. Sim ou não? Sim. Esse resistor de cima, ele recebe 12 volts, e o resistor de baixo também, os resistores, né, de baixo, também recebe 12 volts. Porque está em paralelo. Em paralelo, eu vou ter a mesma DDP de 12 volts. Isso ajuda, porque no resistor de cima, a gente pode aplicar a primeira lei de Ohm, né, que diz que o U é igual a R vezes I. O U é 12, a resistência 24, e a corrente ele chamou de IA. Então, esse IA vai ser 12 dividido por 24, que dá 0,5 amperes. Ele falou que IB, nessa associação em série, você tem uma corrente 3 vezes maior, ou seja, 3 vezes 0,5, que vai dar quanto a gente tem? 1,5 amperes. Sacou? E aí você reaplica a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Só que agora você tem dois resistores em série. Se os dois resistores são em série, você tem que somar as duas resistências. Então vai ficar assim, ó, 12 igual a 6 mais a resistência que ele quer encontrar, RB2, multiplicado pela corrente elétrica, 1,5. A gente tem
vou passar o 1,5 dividindo. Então, vai ficar 6 mais RB2 igual a 12 dividido por 1,5. 12 dividido por 1,5 vai me dar 8. Isso significa que se eu fizer a operação inversa, ó, passo 6 para lá, ele vai subtraindo o RB2. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Ele vai ser 8 menos 6, 2 ohms. Certinho? Isso vai me dar a alternativa A correta. Anota aí, galera. Alternativa A, 2 ohms. Vamos para o último exercício, questão número 40. E essa questão, uma questão de ondulatória, que diz o seguinte. Um dos fatores que determinam a capacidade de armazenamento de dados nos discos laser é o comprimento de onda do laser usado para gravação e leitura. Isto porque o diâmetro D do feixe de laser, no ponto de leitura do disco, é proporcional ao comprimento de onda. Então, ele te deu aqui, né? Se você tem um CD, o laser ele tem um diâmetro grandão. Ó. Se você for para o DVD, o laser tem um diâmetro menorzinho. Por quê? Porque as trilhas têm um tamanho menor. Se você vai para o Blu-ray, que dá para você armazenar mais informações, a trilha é menor ainda, ou seja, aquele feixe de luz que faz a leitura daqueles dados tem que ser menor ainda. Aí ele continua e fala assim, ó. No caso do Blu-ray, usa-se um comprimento de onda na faixa azul, daí do nome em inglês, que é menor que o do CD e do DVD. As lentes usadas no leitor de Blu-ray são tais que vale a relação, atenção, essa relação é importante, que D igual a aproximadamente 1,2 lambda do Blu-ray. Uma letra grega, lambda, que significa comprimento de onda. A gente tem comprimento de onda. Aí ele continua e fala assim, a partir das informações dadas na figura, conclui-se que a frequência do laser usado no leitor Blu-ray é... Então, ele está pedindo a frequência, né? Vou anotar os dados aqui que ele me forneceu. Nessa resolução, a gente vai ter o diâmetro do trilho do Blu-ray como sendo aproximadamente 1,2 lambda do Blu-ray. Gente, tem uma coisa que você tem que perceber na figura, ó, é que esse D do Blu-ray vale 480 nanômetros. 480 nanômetros. E ele está pedindo a frequência. Como é que eu vou relacionar, gente, o comprimento de onda com a frequência? Cara, existe apenas uma equação que faz isso. V é igual a lambda vezes F. Ah, mas ele não deu a velocidade da luz. Não deu a velocidade da luz no exercício. Você tinha que saber que V é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E se você não lembrasse disso, você não resolvia o exercício. Que dureza, hein? Então, aí vai ficar assim, ó. Opa, deixa eu substituir aqui. O D do Blu-ray, ou seja, o diâmetro do trilho do Blu-ray, vai ficar em 480 nanômetros, aproximadamente igual a 1,2 lambdas do Blu-ray. Se eu passar 1,2 dividindo, vai ficar 480 dividido por 1,2, isso dá 400 nanômetros. Professor, vou poder usar o nanômetro? Obviamente não, porque em unidades do sistema internacional, o comprimento de onda é dado em metros. Então, isso aqui vai ficar 400 vezes 10 a menos 9, que é o nanômetros. Agora sim, eu substituo os valores aqui, galera. Então, substituindo os valores, eu vou ficar com a velocidade 3 vezes 10 à oitava. O lambda, vê se você concorda comigo, é 4 vezes 10 a menos 7, porque eu subo duas casas aqui, ó. Então, somar 2 no menos 9 vai dar menos 7, multiplicado pela frequência. Então, a frequência vai ficar
3 vezes 10 à oitava, dividido por 4, vezes 10 a menos 7. Frequência, gente. 3 dividido por 4, 0,75. 10 à oitava dividido por 10 a menos 7. Mantém a base, subtrai os expoentes. Dá 10 a 15, que vai me dar 7,5 vezes 10 a 14 Hz, que corresponde à nossa alternativa D, correta. E assim, a gente fecha a resolução da prova do primeiro dia do vestibular da Unicamp 2021. Espero que você tenha gostado e se gostou, compartilhe com seus colegas, dê um like e um abraço, galera. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.